gosto dessa horinha da tarde, dessa horinha que é só minha, onde tudo que cessa me acessa. Gosto de ficar assim, ó, encolhidinho no meu cantinho, vendo toda a manada, como se eu fosse o dono de nada. Nossa, essa pergunta é muito importante, ela é filosófica. Por que a poesia? Eu fiz até uma colinha para responder essa questão. Com licença? Porque a poesia me salvou da chatice do mundo, da vida insossa. Porque a poesia me ressignificou, criando pontes com a beleza e a simplicidade. Porque a poesia cuidou e cuida do menino que há 60 anos mora em mim. Porque a poesia apaziguou as minhas tristezas e as minhas alegrias. Porque a poesia me deu amigos, me deu voz e vez na vida. Porque a poesia colocou crianças e passarinhos no meu caminho. Enfim, porque a poesia me faz melhor todos os dias. E aí eu falo das crianças. Quando que eu comecei a escrever para as crianças? Quando as minhas filhas nasceram no começo dos anos 90. Aí eu falei, tá aí o meu lugar no mundo, minha zona de conforto, eu quero escrever para as crianças. E aprendi uma coisa muito importante com as crianças. As crianças, se você não tiver alguma coisa que as cative, não adianta. Você vai ficar falando sozinho. Por isso que quando faço poesia para as crianças, eu digo que a poesia precisa ter surpresa. Uma coisa que eu aprendi com o poeta José Paulo Paes, ele diz que a poesia que não tiver surpresa não é poesia, vira papo furado. E é por isso que eu escrevo para as crianças e para os seus adultos. Adoro recitar poesias para as crianças, para suas famílias. E, como eu disse, essa é a região, é a zona de conforto, é o lugar que eu mais gosto de estar na vida. Nossa Senhora, você me pergunta quanto tempo eu tô nessa história? Eu vou lá, 43 anos, é verdade. Comecei a escrever, eu estava no curso de redator auxiliar na Fundação Bradesco e ali nas aulas de datilografia eu comecei a escrever. A professora Ivanete sabia disso e nem por isso me podava. Aí eu comecei a escrever, aí num ano de 82, eu e uns amigos de Osasco lançamos uma coletânea de livros chamada Gota de Mundo. A Gisela, a Ló, Valmir Brandão, Heraldo Rodilha, Jairo, enfim, um monte de gente bacana participou dessa coletânea. O Pedrinho que é baterista hoje nessas bandas de blues, o Pedro Nogueira também participou. E de lá para cá eu lancei em 83 um outro livro, tudo de forma independente. Eu lancei o Feijão, Arroz e Poesia e vieram outros livros, outros tantos, até que chegou o ano de 1989, eu lancei o Se Fosse Só Isso, e aí, como eu disse na questão anterior, minhas filhas nasceram nos anos 90, e aí eu comecei a mirar para as crianças. Então, nessa história toda eu lancei um livro, outro, até por várias editoras, até que chegou um momento, no ano de 2015, que eu resolvi criar a minha editora, o meu selo, que é a Cara de Pavio Livros. E aí lancei o primeiro livro, que foi esse aqui, ó, Conversinhas, que eu fiz com a Regina Vasques. Depois, como assim? Depois veio esse aqui, ó, O Monstro Medroso em Plena Pandemia. E depois veio As Duras Penas, um livro de trava-línguas que eu fiz com a nossa querida
Camila Gendov. Depois desse livro veio Paulo Pila Pedala Nuvens, que eu fiz com a Nachalin Casagrande. A Nachalin é uma querida. E o Paulo Pila, para quem não sabe, é o meu apelido de infância. Meu pai me chamava assim, Paulo Pila. Agora, não me pergunte por quê, mas eu gostei demais e trouxe isso para cá. Depois já veio aqui, ó. Esse ano de 2024, eu fui lá e ilustrei o Meninada, que é um livro que está saindo agora também. O Meninada e, claro, o nosso Cada Ideia, que eu fiz com a Bruna Assis Brasil. Enfim, são 23 livros, se não me falha a memória. Tem um livro para adulto, que é o Espertos e Atentos, que eu não trouxe aqui hoje, mas vocês encontram no meu site, tá bom? Viver exclusivamente de poesia. Que pergunta, hein? Eu lembro que quando eu disse que eu ia viver de poesia, adivinha quem ficou furioso comigo? O meu pai, o Geraldão. Ele falou, mas como pode? Vai viver de poesia, poeta, que é isso? Até o dia que eu lancei um livro e vendi muito bem esse livro. Aí cheguei com o dinheiro lá e falei, tá aqui, pai, o dinheiro do poeta. Ele nunca mais me incomodou. Mas você pensa que é fácil viver exclusivamente de poesia? Não é mesmo. Porque primeiro eu não sabia nem como fazer. Olha, eu falei, como é que eu vou ganhar dinheiro com poesia? Aí eu comecei a recitar poesia e comecei a fazer os meus shows. E começou a pingar um dinheirinho aqui, outro ali, mas nunca para viver exclusivamente de poesia. Só um louco como eu. Hoje eu levo os meus livros para as crianças, para as escolas de várias maneiras. Primeiro, eu já disse aqui, eu vou para as escolas. Aí tem pais que me contratam para ir no aniversário do seu filho. Aí tem ONGs que chamam a gente, como a Pro Saber, em Paraisópolis, para a gente recitar poesia, cantar e recitar para as crianças. Eu participo de feira de livros, de salões de livros, como o Fliaraxá, que a gente participou em Minas, como a Bienal do Livro de São Paulo. Então são várias maneiras de chegar. Eu posso ir como autor, a gente pode ir levando o Balaio de Dois para fazer um show de poesia, música. E o nosso trabalho, principalmente do Balaio de Dois, é um show com cantigas de rodas, com trava-línguas, com palendas, com adivinhas. Eu posso ir também simplesmente com os meus livros até as escolas. Tem escolas que me chamam, adotam os livros e eu vou lá para conversar com as crianças. Muitas vezes converso com as famílias também. E é uma festa. É uma festa. Eu falo que principalmente quando vou eu e o Sala, a gente diz que é a festa da palavra falada e cantada. Quando eu vou sozinho, é a festa da palavra falada. E sempre é uma satisfação muito grande. Falar daquilo que eu mais gosto na vida, que é falar de poesia, que é falar para crianças e falar para os seus adultos também. A minha mãe colocava a gente na cama, depois que dava banho na gente, passava talco pompom. E ali ela apresentava pra gente o mundo maravilhoso do Faz de Conta. Histórias que a minha mãe contava, eu vinha descobri-las anos mais tarde lendo Câmara Cascudo, por exemplo, como a história das irmãs Tati, Bitati, enfim, histórias que minha mãe contava. Aí a minha mãe, com certeza, a minha casa não tinha livros, e quem trazia esse mundo maravilhoso da fantasia era minha mãe. Aí, mais tarde, eu comecei a ler poetas que mexeram muito comigo. Vinícius de Moraes, depois fui ler Carlos Drummond de Andrade. Aí, nos anos 80, depois que eu voltei de Londrina, eu estava estudando na Universidade Estadual de Londrina, eu conheci um cara chamado Paulo Leminski. Eu participei de uma oficina dele, na Oficina Cultural Três Rios, lá no Bom Retiro.
e eu tive a felicidade de conviver com o Leminski, pelo menos durante esse curso, e eu já era apaixonado pela poesia do Leminski e fiquei mais ainda. E certamente a poesia do Paulo Leminski mexeu muito comigo, sabe? Mexeu demais comigo e eu acho que se eu levo a minha poesia para o lado do humor, é muito em função do Leminski. E tem um outro poeta que eu gosto demais, que é um cara chamado Manuel de Barros. O Manuel de Barros é um poeta que me encantou, principalmente com o livro Exercícios de Ser Criança, onde ele tem um poema que ele fala assim: eu tenho um livro sobre águas e meninos, mas eu gosto mais de um menino que carregava água na peneira. Claro que eu não vou recitar o poema todo aqui agora, né? Mas o Manuel de Barros é outro que me encantou muito. O José Paulo Paes, o Elias José e os poetas contemporâneos que são meus amigos hoje, como o Lalau Simões, o Chico dos Bonecos, que é meu querido amigo, sabe, que me leva para lá, para cá, sabe, me apresenta para as pessoas e me inspira muito. Eu digo que o Chico dos Bonecos é o maior paulonetólogo que eu conheço. A Regina fica com ciúmes, a Regina Vasco fala, eu também. A Regina também. Aí eu publiquei vários livros em várias editoras, até que chegou um momento, como eu disse, eu tirei os livros das editoras para criar o meu próprio selo. E é uma coisa muito minha, porque eu sou um sujeito que caminha pela contramão. Até tem um poema que eu falo, às vezes, eu sou ninguém por opção e acho que ser ninguém é uma grande mentira. Quando muito quero ar, digo amém e sigo na contramão. Por acreditar que essa é a minha mão mais certa, certamente me acho e é comigo que me sinto bem. E é comigo o negócio da minha existência. Por ora, existir está ligado à resistência, ao fato de ser e de estar. Eu não tenho nada a ver com tudo isso, ou tenho? Sou outra vertente e quando muito quero ar. Quero ar. Eu sempre quis ar. Eu sempre quis seguir o meu caminho, mesmo que o meu caminho fosse na contramão. Não tem problema.